Olha, esse assunto é muito importante. Eu queria muito que a gente pudesse debater isso até há uns anos atrás, porque como a gente estava conversando aqui fora, a doutora Júlia dizia, demorou. E ela vai contar para a gente sobre essa experiência, inclusive do primeiro júri que ela participou. E eu quero saber o seguinte, doutora Júlia, primeiro, boa tarde, é um prazer tê-la conosco aqui, nessa cor vermelha que fica linda. Sempre todas as cores, Wilson. mas a vermelha fica mais bonita ainda, muito bem. Do amor, do sangue que nós derramamos todo esse para essa tempo. luta e conquistando também as leis mais duras, não é? E nesse mês super especial, né, um avanço, que é o mês de combate à violência contra a mulher. O Agosto Lilás. Eu queria fazer a pergunta o seguinte, nós citamos agora dois casos famosos no Brasil inteiro, mas essa tese absurda, doutora Júlia, continuava ainda sendo usada aqui nesse país? Perfeito, Wilson. Infelizmente, sim. É utilizada até pouco tempo atrás. O meu primeiro júri, quando eu era estudante, eu presenciei um homem dizendo que porque a mulher havia o traído, ele tinha direito de armar uma emboscada e assassiná-la. E acredite, ele foi inocentado. Até pouco tempo atrás, todo homem, para poder tentar se inocentar, acabava violentando uma mulher que já estava morta, porque ele diz que na legítima defesa da honra dele, da imagem dele, ele maculava a imagem dela. Então, colocava ela como uma mulher que era promíscua, colocava ela como uma mulher que o traía, que brigava contra ele, sempre maculando a imagem para poder comover os 7 jurados, que o júri é composto por pessoas da sociedade, e comovendo esses jurados, eles eram inocentados. Isso é totalmente terrível. Hoje a gente sabe, graças a Deus, pacificado, de forma unânime foi retirada. Então nós não teremos mais julgamentos no que a mulher que já foi vítima do maior crime, que é o feminicídio, ainda ser vitimada durante o seu julgamento, durante o pedido de socorro da sua família e da nossa sociedade. Quer dizer, então, que demorou, que nós estamos em pleno século XXI, isso já se vem numa discussão há muito tempo. A gente está sempre batendo aqui no processo penal, no nosso Código Penal, mais uma prova do nosso Código Penal atrasado e causando muitos problemas, né? Quer dizer, esses anos todos, várias pessoas acabaram, então, sendo libertadas, como tivemos os dois casos do Lindomar Castilho e também do Doca, não é? Por conta dessa história da legítima defesa da honra. É pior do que isso, Wilson, porque a legislação traz a modalidade legítima defesa. Não traz a modalidade legítima defesa da honra. É uma tese. Na verdade, como uma lei pode ser interpretada de diversas formas, os juristas machistas começaram a trazer essa tese, legítima defesa da honra, que não estava escrito. Está apenas legítima defesa. Legítima defesa. E aí, legítima defesa pode ser da vida do terceiro, pode ser da sua vida. É quando você tenta reprimir um ato injusto praticado contra você. E aí, eles entendiam que um ato injusto praticado contra o homem era, por exemplo, a traição. E aí ele diz que para poder ele não ser mais traído, para ele não ter mais sua imagem imaculada, ele estava se autodefendendo como? Matando uma mulher. E a legislação foi tão falha nesse sentido de ser utilizada essa autorização, porque a lei diz que a legítima defesa tem que ser proporcional. Onde está o proporcional quando uma mulher é assassinada por causa da imagem de um homem? Nunca houve o proporcional. O que existiu era um corpo de jurados composto por mulheres e homens machistas que aceitaram durante décadas uma legítima defesa da honra de um homem que não tinha honra nenhuma. Porque um homem que é capaz de matar a sua mulher para se defender de muitas vezes de atos que nem foram cometidos, que isso é importante dizer. Ele cria a história para poder tirar o peso de suas próprias costas. Então, é pior. Não foi nem o Código Penal que trouxe isso. Foram machistas e juristas que fizeram com que a gente tivesse esse retrocesso. Virou uma jurisprudência, digamos assim, é isso? Exatamente, é uma tese, era algo que a gente poderia utilizar de forma aberta e era válido e era possível e existiam pessoas que ouvindo a história desse homem que ia para lá para chorar, que ia para lá para dizer que estava humilhado, para dizer que o psicológico estava totalmente abatido, que foi por violenta emoção que ele fez, que a população estava inocentando. De
digamos, 20 anos para cá, houve uma diminuição, principalmente depois desses casos que foram de grande repercussão. Então, quando uma mulher, um homem que é um artista e a gente tem conhecimento da vida, a Socialite existem até, para quem tiver interesse pode procurar, existem até documentários contando a história. Isso. Ela simplesmente era uma mulher feliz, era uma mulher que se mostrava, ela era à frente do seu tempo, mas em momento nenhum ficou comprovado absolutamente nada que ela tivesse agido contra ele. Então, o homem, se valendo da condição de que eu que faço as leis, a maioria dos julgadores eram homens, certo? E as mulheres, infelizmente, influenciadas por uma cultura social de que a mulher que traía antigamente merecia ser penalizada, acabaram muitos anos possibilitando que o criminoso permanecesse na rua e por muitas vezes cometendo violência doméstica com a seguinte. Maravilha. Agora, retirando então essa tese, digamos assim, que foi inserida, né, porque era a defesa era a legítima defesa, de colocar a legítima defesa da honra para poder criar essa expectativa e essa bolha, né, para poder proteger os seus clientes, né? E os advogados, como a senhora sabe muito bem, está dentro do processo para buscar a defesa do seu cliente, perfeitamente. O que a gente não entende é como é que a legislação deixou passar tanto tempo isso, né? Causando tantos problemas para essas mulheres e colocando em risco muitas vezes, porque nesses dois casos que nós citamos, as duas infelizmente não puderam contar a história porque elas foram mortas covardemente. Uma porque cantava numa boate, o marido era cantor, mas não queria que ela cantasse na boate e acabou a matando. O outro porque, como a senhora bem citou, a Socialite gostava de festas e era muito à frente do seu tempo. E ele, então, veio com a tese dizendo que ela era, enfim, destratava a honra dele, porque era quase como se fosse uma mulher da vida e acabou, então, matando e levando para essa tese. Hoje, com a derrubada, então, dessa legítima defesa da honra, como é que funciona a partir de agora? A partir de agora, não pode-se, de maneira alguma, haver uma inocência de um homem que matou uma mulher utilizando essa tese. Mesmo que ele queira falar, a gente vai intervir, porque infelizmente, felizmente, não pode se inocentar com base nessa tese. Não existe mais legítima defesa da honra. Não pode mais ser apresentada. Ele não pode ser mais inocentado, mesmo que os jurados entendam. Isso não pode mais ocorrer. Se eu fazer rapidamente conta do nosso tempo, essa legítima defesa da honra que nós falamos agora há pouco, que graças a Deus caiu por terra, o que acontecia antes, independente de qualquer outra situação, às vezes para poder ficar com os bens e não compartilhar com ela. Era uma forma também de defesa disso. Bom, ela não tem condição, ela não vai ter nada, direito meu, porque ela desonrou a minha honra e, enfim, ela não tem direito a nada. Também era usado para isso? Wilson, acredite, um tempo atrás, as mulheres, quando saíam da sua casa, existia o abandono do lar. E a mulher que abandonava o lar perdia o direito, inclusive não só quanto aos bens, mas quanto a ter a guarda dos seus filhos. Isso foi modificado porque é o direito civil, graças a Deus ele avançou de forma mais rápida do que o direito penal. Então já estava pacificado que isso não poderia ser alegado. Não importa se ela traiu, não importa se ela abandonou o lar, não importa o que aconteceu. Nós temos direito de colocar um ponto final, e colocar um ponto final do relacionamento não significa perder a guarda dos filhos nem os bens. Então foi pacificado anterior a essa nova decisão que vem para acalhar no direito criminal. É algo que era muito utilizado dentro do processo criminal e não poderá mais ser utilizado. Graças a Deus. Que boa notícia. Assim a gente vai hoje no Dia Internacional da Cerveja. Então hoje, enfim, comemorar mais esse avanço, né, de proteção contra as mulheres. As mulheres tomando cerveja de forma livre. Livre, muito e bem, leve. E seguras, que é muito importante. Doutora Júlia, beijo grande, Obrigada, sucesso, Luiz. Até a próxima, viu? Meu nome do nosso amigão ali é o Luiz, né? Luiz, tudo bom, cara? O Luiz está ali. Meu jogador, Esse jogador é goleiro, empreado, né? É, bonitão goleiro. ali o Luiz. Valeu, Luiz, seja bem-vindo. Queria conhecer aqui os bastidores. Daqui a pouco a gente vai tirar uma foto ali juntinho. Doutora Júlia, beijo grande, bom final de semana. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, com mais notícias boas de avanço nas leis de proteção contra esses agressores covardes, tá bom? Eu creio, Wilson. Um beijo grande. Muito bem. Quem quiser falar com a doutora Júlia, tá aí, ó. @JuliaNunes_mulher. Muito bem. Beijo, doutora Júlia. Sucesso para você, minha linda.